Moeda, ou dinheiro, é uma ferramenta criada pelo ser humano para facilitar trocas. Qualquer coisa que seja aceita por ambas as partes de um negócio, que tenha valor perene, seja fracionável, fácil de carregar, pode ser dinheiro. O problema todo mundo sabe, você aprendeu lá no pré-primário. Eu tenho 3 galinhas que não preciso e quero trocá-las por milho. Você tem um porco que não precisa e quer trocar esse porco por 3 galinhas. Infelizmente não temos como fazer esse negócio. Mesmo que o porco tenha o mesmo valor que as 3 galinhas, eu não quero porco, eu quero milho. Porém, se ambos concordarmos que sal é algo perene, fracionável, fácil de carregar, você pode vender o seu porco no mercado para alguém que queira, obtendo o valor dele em sal. Você me dá o sal em troca das galinhas e eu uso o sal no mercado para comprar milho com alguém que tenha milho para vender. Substitua o sal por reais e você vai ver que é isso que acontece no dia a dia nosso. Isso é dinheiro. É só algo que pode ser usado para facilitar trocas. Qualquer coisa que tenha valor perene, ou seja, que não se estrague facilmente, que o valor seja reconhecido pelas partes. Você pode achar que esterco tem valor, mas eu não acho, então não serve de dinheiro. Tem que ser fracionável, ou seja, tem que ter pequenos valores, porque tem coisas que custam muito dinheiro e coisas que custam pouco dinheiro. Então, por exemplo, se usarmos alguma coisa cara, valiosa, como uma vaca, como dinheiro, como é que eu vou fazer para comprar pão? E lógico, tem que ser fácil de carregar, porque o ponto todo é que seja algo útil para facilitar o comércio. Infelizmente, o conceito de dinheiro é algo que ficou absolutamente ligado à moeda estatal hoje em dia, a ponto de algumas pessoas questionarem: sem Estado, quem vai emitir dinheiro? Como falamos, qualquer coisa pode ser dinheiro. Podemos usar algumas das coisas que já foram dinheiro no passado, tal como ouro, prata, pedras preciosas, etc. Mas também não há qualquer dúvida que já surgiram dezenas de moedas privadas novas hoje em dia. Quem joga jogos como o Dota 2, que tem todo um sistema monetário lá dentro, o Linden do Second Life, que anda meio esquecido aí, mas ainda tem gente que trabalha e ganha Linden no Second Life, nada impede você mesmo de criar a sua moeda. O grande desafio é a credibilidade. As pessoas que usam a sua moeda precisam acreditar que ela tem valor perene, que você não vai, por exemplo, criar milhares de moedas do dia para a noite, fazendo o valor daquela moeda cair de uma hora para outra. E é exatamente essa falta de credibilidade que está minando as moedas estatais. Ninguém mais acredita em dólar, real e essas outras moedas estatais que estão por aí, porque elas estão na mão dos governos. A gente até usa elas, porque dada a alienação econômica do grosso da população, elas ainda são úteis, mas acreditar nelas como valor perene não dá mais. Governos escolhem a hora que quiserem imprimir mais dinheiro e diminuir o valor do dinheiro que você tem em mãos. Ainda usam um sistema de reservas fracionárias para degradar ainda mais o valor do dinheiro. E os governos vão começar a emitir moeda no atacado, com certeza. É só uma questão de tempo. Todos os governos já estão tendo uma maior dificuldade de arrecadar impostos. Fatalmente, em algum momento do futuro, só vai restar a eles a alternativa de imprimir dinheiro. Outro problema com as moedas estatais é a questão da segurança. Com a tecnologia cada vez avançando mais, é impossível criar moedas físicas incopiáveis. Veja como cada vez mais moedas estatais têm novos itens de segurança, mas ainda assim dinheiro falso é abundante por aí. Daqui a pouco, para distinguir uma nota falsa de uma verdadeira, vai exigir máquinas caras, tornando o dinheiro físico pouco prático. O meio digital, ao contrário do que pode parecer, é mais seguro nesse ponto. Os mecanismos criptográficos e de segurança ainda estão engatinhando. Há como melhorar muito a segurança de seu dinheiro registrado digitalmente, como o seu saldo do Dota 2, quantos Linden você tem no Second Life, ou o saldo da sua conta no seu banco. A tendência no futuro é claramente o dinheiro eletrônico, mas nem todo dinheiro eletrônico é igual. Moedas virtuais como o Dota 2, o Linden ou reais depositados na sua conta do banco têm um esquema simples. Elas têm um banco de dados central, que tem lá uma tabela com a lista das pessoas, ou seja, dos correntistas daquele banco, dizendo quanto cada pessoa tem de dinheiro. Se o sistema for seguro e o banco de dados for corretamente configurado, isso impede ataques externos, mas ainda deixa o dinheiro suscetível ao dono do banco de dados. O cara que é dono do banco de dados, ele pode criar dinheiro a hora que ele quiser, basta ele alterar uma linha na tabela. Ele pode tirar o seu dinheiro, pode roubar o seu saldo se ele quiser. Além disso, torna muito simples uma entidade mafiosa como o governo extorquir o
seu dinheiro. Basta ela reunir um grupo de capangas da Polícia Federal, bater na porta do dono do banco de dados e roubar esse banco de dados inteiro, calcular o butim dela, que ela chama de imposto, e tirar esse valor diretamente de lá. Esse tipo de problema torna essas moedas todas menos seguras que as criptomoedas, como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, porque a grande diferença é essa: não há um banco de dados central do Bitcoin. Quando você instala uma carteira de Bitcoin na sua máquina, o Bitcoin Core, você precisa baixar um arquivo que atualmente está com cerca de 150 GB, mas ele cresce 1 GB por semana. Esse arquivo contém todas as transações de Bitcoin desde a primeira emissão. A sua carteira vira uma cópia do banco de dados do Bitcoin. As informações nesse banco de dados não dizem simplesmente fulano tem X Bitcoins, Beltrano tem Y Bitcoins. Não é assim. Ela tem cada transação de Bitcoin em toda a história. Então, tipo, Satoshi minerou X Bitcoins em 31 de outubro de 2008. Satoshi enviou Y Bitcoins para fulano em 1º de novembro de 2009, e etc. Ou seja, cada Bitcoin minerado e cada transação de troca de Bitcoin está registrada ali. Quando você vê o seu saldo, ele é calculado começando do dia 0 do Bitcoin, somando todos os Bitcoins que você minerou, os Bitcoins que você recebeu de outras pessoas e subtraindo-se, evidentemente, os Bitcoins que você enviou para outras pessoas. E mais, não há indicação de quem fez a transação. Na verdade, existe uma chave sua que é usada para indicar suas transações, mas só você sabe qual é a sua chave. E você precisa usar uma senha da sua carteira para ter acesso a essa chave. Então, mesmo que, por exemplo, os capangas da Receita Federal batam na sua porta sem a sua senha, elas não têm como recuperar a sua chave e saber quantos Bitcoins você tem. E se você tiver a sua senha e um backup da sua carteira, mesmo que eles levem a sua carteira inteira, você não perdeu nada. Mas, se os dados estão na minha máquina, eu posso manipulá-los, certo? Eu posso dizer que minerei 1000 Bitcoins, poxa, eu vou ficar rico. É lógico que não, né? O Bitcoin ele é criptografado. Todo blockchain é criptografado, inclusive a cópia dele que está na sua máquina. De forma que é impossível você alterar alguma coisa no passado e passar despercebido. Os outros blockchains que tem por aí vão perceber que o seu foi adulterado. Mas há uma coisa que em tese você poderia fazer. É o chamado ataque de repetição. Suponha que você tem 10 Bitcoins na sua carteira, na sua máquina. Você pode copiar essa carteira inteira para uma outra máquina. Daí, da máquina A você transfere 10 Bitcoins para fulano e da máquina B você transfere 10 Bitcoins para Beltrano. Opa, você multiplicou dinheiro, você pagou 2 pessoas com a mesma nota. É lógico que isso não pode acontecer. Como o Bitcoin resolve isso? Através da ordenação das transações. No exemplo que falamos, você vai conseguir fazer as 2 transações, mas apenas uma delas será confirmada. A segunda não irá confirmar, porque você não tem mais saldo. Todas as transações são ordenadas uma a uma. Mesmo que elas sejam feitas no exato milissegundo, uma vai entrar na fila antes da outra. E aí vem a beleza da coisa. Quem é que faz essa ordenação de transações se existem milhares de cópias do blockchain instaladas em carteiras no mundo todo? Bom, são alguns programas especiais chamados mineradores. Os mineradores são programas que resolvem uma charada eletrônica específica, muito difícil de resolver, e quando o minerador consegue resolver uma charada eletrônica, 2 coisas acontecem. Primeiro, ele ganha alguns bitcoins. E segundo, ele ganha o direito de ordenar todas as transações bitcoins que ainda não foram inclusas no blockchain. Então ele vai pegar esse conjunto de transações, vai fechar um pacote e vai ordenar essas transações e assinar essa ordenação. Veja, ele não precisa nem verificar se tem transações duplicadas. Basta ele colocar em ordem e todas as cópias do blockchain vão receber e fazer a conta correta. O que isso, a moeda criptográfica é muito mais difícil de fraudar do que a moeda física que você tem na sua conta do banco. Nem o Satoshi em pessoa, o cara que criou o Bitcoin, consegue emitir mais Bitcoins. Sem a sua senha, ninguém consegue saber sequer quantos Bitcoins você tem e que transações do Bitcoin você realizou. Mas lógico, isso vale se você tem a sua carteira de Bitcoins na sua máquina pessoal. Baixou lá o Bitcoin Core, o Bitcoin QT, instalou, baixou 150 GB de dados, demora semanas para baixar isso, e mantém ele rodando de vez em quando para se atualizar. Se você mantém os seus Bitcoins e uma carteira na internet, nesse caso você abriu mão de parte da segurança, porque o governo continua podendo mandar os seus capangas lá no banco de dados do site que você armazenou os seus Bitcoins. E se o sistema da empresa não for 100% anônimo, a maior parte não é, eles conseguem saber de quem é cada chave que está naquele sistema. Então ele consegue te identificar e saber que, por exemplo, você tem X Bitcoins. Além disso, as carteiras na internet podem ser vítimas de fraude. Espera-se que a segurança dessa seja maior do que do micro da sua casa. Mas veja, o interesse dos hackers de atacar esses sites também é muito maior. Depois do sucesso do Bitcoin, surgiram centenas de outras moedas, como Litecoin, Ethereum e tantas outras. Todas elas com base nos mesmos princípios, mas com pequenas diferenças tecnológicas. E isso é super positivo, porque cria um mercado de moedas totalmente independente. Se houverem falhas tecnológicas
em alguma moeda, ela será preterida em favor de moedas mais fortes tecnologicamente. Se uma moeda se mostrar ruim ou insegura, ela será abandonada. Ninguém é obrigado a usar uma moeda específica como é hoje, no comércio em geral. Do ponto de vista econômico, moedas virtuais têm diversas vantagens. Primeiro, elas não permitem reserva fracionária, porque não há como você enviar o mesmo valor para duas pessoas. O seu banco faz isso hoje com seus reais. Quando você deposita R$10 na sua conta, ele empresta R$10 para o cliente A, empresta R$10 para o cliente B, e fica torcendo para todo mundo não sacar o dinheiro ao mesmo tempo. O Bitcoin até possui criação de nova moeda, mas é de uma forma previsível e controlada através da mineração. Portanto, não é uma moeda inflacionária. Ninguém pode aparecer com milhões de novos bitcoins e fazer o preço despencar, como o governo faz com os reais, gerando inflação. Não está sob controle de ninguém em particular, a não ser do mercado de moedas. Se o Bitcoin se mostrar muito instável, logo vão surgir outras moedas com correções e essas vão ganhar espaço do Bitcoin. Veja, o Bitcoin é uma moeda, não é investimento como muita gente encara. Como moeda, ela é uma ótima opção. Quem faz projetos no exterior, quem tem que mandar ou receber dinheiro do exterior, é uma opção excelente. É muito rápido e barato. Até pode ser usada como investimento, né? Tem gente que compra dólar no Brasil para investir em dólar. Mas é importante notar que esse não é o objetivo do Bitcoin, não é o objetivo da moeda. Muito importante você saber que, se você está investindo em Bitcoin, você está assumindo um risco por sua conta. O Bitcoin não foi feito para isso. Finalmente, é importante lembrar que estamos engatinhando nesse processo. A quantidade de negócios que conseguimos fazer com Bitcoin ainda é mínima. A maior parte das vezes ainda temos que trocar Bitcoin por moeda estatal antes de gastar no supermercado, por exemplo. Mas já existe uma boa quantidade de supermercados online. Para esses caras receberem Bitcoin é muito simples. Eu consigo imaginar isso no futuro facilmente. Comprar material de computação, qualquer coisa da área de tecnologia, já é relativamente simples de se comprar com Bitcoin. E isso está aumentando. No Japão, empresas aéreas já aceitam Bitcoin para comprar passagem. Em algum momento, o Bitcoin ou outra moeda digital futura vai cair nas graças da população. E muito antes do povão em geral começar a usar Bitcoin para comprar pão na padaria, as pessoas mais ricas, que movimentam mais dinheiro, já estarão usando a moeda para comprar coisas caras. A tendência é que, sem a centralização da moeda que existe hoje, a capacidade do governo de tributar será fortemente afetada. Não vão acabar todos os impostos, claro. IPVA ou IPTU, impostos sobre imóveis ou sobre veículos, ainda vão existir por algum tempo. Mas os impostos sobre serviços, sobre bens de consumo, sobre trabalho, se tornarão impossíveis de cobrar. E esses são o grosso da arrecadação do governo. O roubo estatal tende a diminuir gradativamente, expondo ainda mais a fragilidade dos mecanismos de dominação estatal. Há quem coloque em dúvida a capacidade da moeda criptográfica frente a novos computadores quânticos. Importante notar que sim, é fato que os algoritmos criptográficos atuais podem ser quebrados por computadores quânticos, quando esses se tornarem uma realidade. Por enquanto são só teoria. Mas existem computadores criptográficos quânticos. Ou seja, quando a computação quântica se tornar uma realidade, o que vai acontecer é a migração de moedas digitais para uma nova geração de moedas digitais baseadas em criptografia quântica. As moedas digitais não são tudo, nem são indispensáveis, mas fazem parte do conjunto de novas tecnologias descentralizadas que vão inviabilizar governos. A nossa liberdade da escravidão estatal está cada vez mais próxima. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.